boa tarde, a graça e a paz. Vamos para mais um meio-dia com a Dani, todas as sextas-feiras aqui no canal do Instagram, e depois vai lá a gravação para o YouTube, sempre às sextas-feiras, pontualmente ao meio-dia. Estou aqui para dividir com vocês aquilo que o Senhor falou comigo, amém? Mas o tema da live de hoje é: já fiz de tudo. E aí eu te faço uma pergunta ainda no tema dessa live. Você já disse isso? Eu já fiz de tudo. Você já pensou, já falou, já proferiu essa frase? Eu quero dizer para você que eu já, em muitos momentos, em muitas ocasiões da minha vida. E hoje nós vamos falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela Mansur, sou do canal Manual do Antidivórcio e fiquei divorciada por quase 3 anos do meu marido. E o tema da live de hoje é: já fiz de tudo, você já disse isso? Quem aí já se sentiu ou está se sentindo cansado ou cansada nesse processo? Ou melhor, quem é que aí tá exausto? Eu sei que a exaustão, o cansaço, a apatia, elas vêm sobre mim e sobre você. E há dias que a gente acha, não vale a pena me manter nesse lugar. Como eu disse, eu e você, todos nós passamos por isso. Isso não é algo que acontece só com você, ou só comigo, ou só com fulano, ou só com ciclano, ou só com beltrano. Todos nós passamos em algum momento da nossa vida pelo cansaço, pela apatia, pela exaustão. Mas como eu sempre digo e repito e sempre continuarei repetindo, aqui não é a Disney. Eu não acredito em processos onde sentimentos humanos são colocados de lado, como se eles não existissem. A palavra de Deus vai dizer que eu e você fomos feitos por Ele, a sua imagem e semelhança, e cada coisa que há em nós foi dada por Ele. Isso significa que teremos sentimentos, e sentimentos vão envolver alegria, tristeza, exaustão ou não. Mas eu queria, antes da gente realmente entrar aí, eu separei como 5 passos pra gente parar de acreditar nisso do já fiz de tudo. Sabe o que eu percebo nesses anos, cuidando de famílias, cuidando de pessoas e até sobre a minha vida, obviamente, é que nós nunca fizemos de tudo. Mas antes da gente adentrar, eu ainda quero te fazer algumas perguntas, amém? Quantos de nós dedicamos muito do nosso tempo imersos ao sofrimento? Opa, foi exatamente isso que você ouviu. Quanto que você tem demandado na tua existência, na tua vida, enfim, em tudo que apetece a você, quanto de tempo você tem demandado a viver o sofrimento? Mais uma vez, como eu disse, aqui não é a Disney, e eu não acredito em processos aonde não, porque eu me tranquei no meu quarto e Deus fez todo o trabalho, Deus faz todo o trabalho, eu preciso realmente entrar no meu quarto, mas Deus não tira de nós os sentimentos e as sensações. Quem disser que passou pelo processo de restauração, com o marido fora ou dentro de casa, com o retorno ou não dele, dizendo que não foi açoitado por sentimentos, deixa eu te dizer algo, isso é mentira, ok? Sim, vamos passar por sentimentos, mas quanto que eu tô demandando do meu sofrimento todos os dias na minha vida? Quantas vezes eu tenho feito do sofrimento o pilar da minha existência? Recentemente eu recebi um comentário em um dos vídeos do canal do YouTube, onde a pessoa disse mais ou menos assim: eu já deixei tanto ir que eu estou há não sei quantos anos passando por esse sofrimento, e a pessoa falava mais no sofrimento do que aquilo que ela buscaria do Senhor. Eu li aquilo e naquele comentário o Senhor disse: eu tenho algo para falar contigo, algo para você dividir. Por isso a live de hoje. Muitas das vezes, dentro desse sofrimento, nós colocamos como pilar. E ela ainda disse assim: a minha filha de tantos anos foi morar com o pai, a madrasta, a amante, enfim. Quanto que nós estamos demandando do nosso sofrimento e muitas das vezes colocamos como pilar disso tudo os nossos filhos. Sim, você ouviu isso. Quanto que da tua dor você diz assim: eu tô exausta, e o meu filho, a minha filha tá sofrendo demais.
Deixa eu falar uma verdade que é dura de admitirmos, e eu bem sei, porque senti na pele essa dor. As crianças e os adolescentes tratam melhor o sofrimento do que nós. Você quer que eu diga para você? Um pai e uma mãe que emana estar bem, traz aos seus filhos essa sensação, esse sentimento. Mas um pai e uma mãe que emana estar mal também traz aos seus filhos esse sentimento. Eu lembro que um dia minha filha, ela era ainda no início da adolescência, ou seja, ela ainda era uma recém-adolescente, vamos colocar assim, e um dia ela me vendo chorar muito, muito revoltada com tudo aquilo que estava acontecendo, ela e o caçula, que era bem pequeno na época do meu divórcio, disseram assim: mãe, só importa para mim, só importa para nós a senhora estar bem. Então, muito do sofrimento que eles estão passando é, na realidade, um espelhamento do nosso sofrimento. Por isso, nessa tarde, eu quero falar com você sobre eu já fiz de tudo. Se você já fez de tudo, deixa eu te fazer uma pergunta bem incisiva. Você tem evitado de demonstrar sofrimento na frente dos teus filhos? Não só o sofrimento de chorar, mas o sofrimento de murmurar, de reclamar, de falar mal do outro, de dizer que o outro não presta, de brigar, de gritar. O quanto que das duas emoções você tem deixado transparecer para os teus filhos? E ainda dentro dessa pergunta, eu tenho outras perguntas para te fazer, e é: quantas vezes você tem deixado que a tua mente e o teu coração sejam tomados muito mais pela dor do que pela esperança? Quantas vezes no teu dia você tem pensado mais no sofrimento, mais na dor, mais na desilusão, mais na afronta do que naquilo que Deus quer e tem feito na tua vida? Mais uma vez, entenda, eu jamais direi para vocês que a dor e o sofrimento, eles não existem. Que se você senti-los, você não está sendo restaurado. Porque quem busca a restauração verdadeira jamais sentirá nada. Eu não estou dizendo isso. Porque sim, o sofrimento, a dor, a angústia, eles são sentimentos reais dentro de um processo de quebra de aliança, de quebra de familiar, de quebra de uma vida. Mas sabe qual é a diferença entre uma coisa e outra? É que ou eu me mantenho nesse lugar, ou eu saio desse lugar. Mas o que eu quero dizer para vocês é: se manter dentro do sofrimento resolve a situação ou faz com que ela fique mais leve? A resposta é não. Ficar ruminando e fazendo com que isso cresça em raízes ainda maiores de amarguras dentro de você não vai fazer o problema se resolver. Muito pelo contrário. Uma boca que exala gratidão e esperança recebe milagres que a boca que exala dor e murmuração jamais vai viver. E aí eu digo para vocês: o que de diferente estamos fazendo para sair desse lugar? O que de diferente eu faço quando naqueles momentos eu sou tomada pela dor, pela raiva, pelo ressentimento, pela mágoa, pela injustiça? O que eu tenho feito de diferente para sair desse lugar? No que a minha felicidade, o meu contentamento, o meu preenchimento, a minha identidade está pautada? A minha identidade, o meu contentamento, a minha felicidade, o meu preenchimento, ela está pautada em Deus ou ela está pautada em outra pessoa, em outro ser humano? Eu só sou feliz se o outro voltar para casa, ou se eu sou feliz se o outro largar a amante. Eu só sou feliz se o outro disser que me ama. E no que está pautada? No que? Ou em quem? E é por isso que nessa tarde nós vamos falar sobre eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo e nada acontece. Eu já fiz de tudo e parece que piora. Eu já fiz de tudo e parece que o outro está ainda mais distante. Eu já fiz de tudo e parece que eu estou vivendo o impossível. E é impossível que eu viva algo diferente. Como eu disse no início da live, dentro do tema Deus já fiz de tudo, eu separei 5 passos dos quais Deus realizou na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. O primeiro passo dele
de todo esse processo do já fiz de tudo e nada tá acontecendo ou tá até piorando, eu já fiz de tudo e a minha vida é só um tormento, enquanto a vida do outro parece ser um mar de felicidade. O primeiro passo é compreender o tempo. O primeiro passo é compreender o tempo, compreender que Kairos e Cronos nunca serão convergentes, eles são divergentes. Eu e você vivemos no momento Cronos, aonde nós vamos ver os dias, as horas, os minutos, os segundos, os meses, os anos, mas Deus vê no jeito Kairos, aonde a palavra diz em 2 Pedro, capítulo 38, ela vai dizer assim: para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como o dia. Então, o primeiro passo do eu já fiz de tudo é compreender que o nosso tempo não é o tempo dele. Vamos lá? Eu sempre gosto de trazer exemplos da vida cotidiana, real, do dia a dia, da vida normal, da vida ordinária. Ordinária não é aquilo que não presta ou aquilo que não tem valor, mas é aquilo que é comum, usual de todo dia. Se eu colocar uma comida no fogo, eu posso servi-la antes do tempo do cozimento? A resposta é não. Eu até posso tirar antes do tempo do cozimento, mas ela não estará apta para ser consumida. Ou vai estar crua, ou vai estar não preparada. Eu não tenho como comer aquilo. Da mesma forma, é o tempo de Deus. Não adianta ele tentar te entregar algo que nesse momento você não está preparado para receber. Não adianta ele me entregar algo que nesse momento eu não estou preparada para receber. Às vezes aquilo que a gente quer é algo que está alinhado com o desejo do Senhor, mas ainda não chegado o tempo. Vocês querem que eu diga para vocês o que mais acontece aqui na página? E eu tenho certeza que isso é uma recorrência em qualquer lugar de restauração. Pessoas cujos cônjuges voltaram para casa e não estavam prontas para recebê-lo ou recebê-la. E aí, quando vem as afrontas, aí quando os levantes começam, aí você descobre que o deserto sozinho era muito mais leve do que ele acompanhado. As brigas parecem que aumentam, a discussão, o desempasse. E aí fica tudo ainda mais pesado. E você começa a pensar, poxa, minha vida antes eu achava que estava ruim, mas agora está pior. Sabe por quê? Porque não foi chegado o tempo. Há um tempo para cada coisa. Vamos lá. Quando eu olho para o Novo Testamento, no primeiro milagre de Jesus, sua mãe diz assim: faz alguma coisa, eles vão passar vergonha, faz alguma coisa. Jesus olha para Maria e diz: não é chegado o meu tempo. Nós devemos entender aonde nós estamos no processo. Há momentos que não estamos prontos nem preparados, ok? Para receber aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas sabe o que nós fazemos com crianças mimadas, inseguras e principalmente não discipuladas? Começamos a dizer assim: mas já passaram tantos anos. Ah, mas porque eu estou há tanto tempo no deserto? Por que tantos dias? Por que tantas horas? Por que tantos meses? Por que tantos anos? Sim ou não? Quantas vezes você, no meio do processo, diz assim: mas já se passaram 2 anos, já se passaram 3 anos, já se passou 6 meses, já se passou 2 anos, não importa o tempo. Eu preciso compreender que nesse processo, Kairos e Cronos nunca vão se encontrar. O segundo passo dentro do eu já fiz de tudo, e aqui você vai descobrir que não fez, é saber que as nossas orações são como um maná. Elas têm uma duração de 1 dia. Foi isso que você ouviu. Toda oração tem a validade de 1 dia. Dani, eu estou num propósito de jejum de oração de 21 dias. Não, meu irmão. Você está repetindo por 21 dias, todos os dias, um propósito de jejum e oração. Você não está há 21 dias porque a oração é como um maná. Ela tem 24 horas de durabilidade. O que eu orei agora tem validade para agora. Amanhã eu preciso refazer o processo todo outra vez. Eu trabalho no meu secular com... como é que eu explico? Com treinamento de equipes. Principalmente do setor do comércio, no varejo.
a respeito de vendas diretas ao cliente. E aí um dia, treinando uma equipe recentemente, um dos vendedores olhou para mim e disse assim: mas por que eu tenho que fazer isso? Amanhã eu vou ter que fazer de novo, depois de amanhã eu vou ter que fazer de novo, depois de amanhã eu vou ter que fazer de novo. E na hora o Espírito Santo falou comigo, enquanto aquele rapaz estava reclamando de fazer um processo que todos os dias ele vai precisar repetir, o Senhor falou de uma maneira muito clara no meu coração: assim são as orações e os propósitos de vocês. Todos os dias você vai precisar repeti-los. De maneira exaustiva. Eu vou precisar todos os dias orar, todos os dias fazer meu devocional, todos os dias adorar, todos os dias ter o meu tempo de secreto com Deus, todos os dias eu preciso refazer as minhas orações. Todos os dias eu preciso buscar o Senhor no profundo, no oculto e no escondido do secreto do meu quarto. A oração que eu fiz hoje, ela serviu para hoje, ela precisa ser repetida amanhã. E minha irmã, não é a repetição de sobre um texto. É todos os dias eu buscar a presença do Senhor. É todos os dias eu me apresentar diante ao altar de Deus. É todos os dias eu entrar no meu quarto, fechar a porta do meu quarto, em secreto falar com Ele, em secreto Ele me responder. É todos os dias eu ler a Sua palavra. É todos os dias eu meditar em Sua palavra. É todos os dias aprender da Sua palavra. É todos os dias construir e constituir um relacionamento com Deus. Isso precisa ser revalidado todos os dias. E aí, no processo do eu já fiz de tudo, a gente começa a dizer: mas porque eu já orei na madrugada, porque eu já fiz campanha, porque eu jejuei, porque eu adorei, porque eu fui pra igreja, porque eu fiz secreto, porque eu fiz devocional e nada tá mudando. Eu já fiz de tudo. Deixa eu te dizer, o teu fazer de tudo dura 24 horas. No próximo dia você precisa de novo fazer de tudo outra vez. Então nunca faremos de tudo. A gente não consegue entender a importância e a necessidade de um relacionamento constante em Deus. É esse relacionamento constante aonde eu vou constituindo tijolinho por tijolinho e a partir dali eu começo a viver o seu extraordinário. Isso é tão verdadeiro que em Êxodo capítulo 16, versículo 10 vai dizer: o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Isso significa que as tuas orações serão recolhidas e a porção necessária daquele dia te será entregue. Não é a porção do dia seguinte, não é a porção daqui a um mês, não é a porção daqui a um ano. Todos os dias o Senhor nos entrega a porção necessária. Tudo que nós fazemos tem 24 horas de duração. Nossas orações, nosso clamor, nosso jejum, nosso devocional, enfim, a nossa adoração. Todos os dias eu preciso restabelecer outra vez. Então não adianta dizer, porque tem 3 anos que eu oro, tem 3 anos que eu jejuo, tem 3 anos que eu adoro, porque não é assim que funciona. Tua oração não tem validade de 3 anos, mas tem de um dia. O que significa que tudo que fazemos é para o dia de hoje. O terceiro passo é ter a convicção que o Deus que nós servimos faz promessas inquebráveis. Olha o que a palavra vai dizer em Gênesis capítulo 21, versículo 2. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. Olha essa parte do versículo. No tempo determinado que Deus havia dito. Quando foi que Sara concebeu e deu à luz? No tempo determinado daquilo que Deus havia dito. Bora para o entendimento teológico. Presume-se, ou seja, se estima, que Abraão tinha 75 anos quando chegou a promessa do nascimento de Isaac. Ele já tinha uma idade avançada, mas levou 25 anos para que aquela promessa se cumprisse. Antes que você dê um pulo da cadeira e pense: meu Deus, vai levar 25 anos para minha promessa, eu quero te dizer algo. Algo que o Senhor falou no meu coração, e eu confesso para vocês que eu me senti envergonhada.
A minha conversa com Deus, ela é sempre muito direta. Deus conhece meu coração e tudo que vem sobre ele eu coloco para fora. Pedindo perdão ao Senhor, reconhecendo a minha fragilidade humana. Mas na hora que eu li essa passagem, onde estudos teológicos demonstram que Abraão tinha 75 anos e Isaac só nasce quando ele tem 100, eu fiquei pensando, será se eu esperaria 25 anos? Não é sobre o tempo, porque eu acabei de falar para vocês que Cronos e Kairos jamais convergem entre si. Um dia podem ser como 1000 anos podem ser como um dia. Mas será se eu me manteria íntegra, confiante e com fé num tempo tão longínquo? Eu quero te fazer essa pergunta. Será se nos dias de hoje, eu e você seríamos capazes de esperar com fé por tanto tempo até recebermos a nossa promessa? E por que eu me senti envergonhada? Porque na hora eu disse para o Senhor, provavelmente não, Deus. Provavelmente depois de alguns anos eu dissesse assim, não, isso não é para mim não. Pois é. Verdadeiros homens e mulheres de Deus não condicionam a promessa ao tempo Cronos, porque reconhece que o tempo Kairos é soberano sobre as nossas vidas. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas porque não suportamos mais a espera e depois descobrimos que essas decisões tornaram o que era difícil ainda pior. Tenha uma convicção inabalável dentro de você sobre o caráter de Deus e sobre promessas jamais serem deixadas de lado, sobre Ele cumprir todas as promessas, independentemente de tempo, circunstância, situação ou ambiente. O quarto passo, ter esperança é fundamental. Sabe por que a gente acaba guardando muito mais aquilo que dói do que aquilo que cura? Porque temos um coração que não é grato e não possui esperança. Quantas vezes eu ouço de pessoas coisas do tipo, eu não tenho o que agradecer. Ou a minha vida está tão difícil que é impossível ter esperança. Deixa eu te fazer uma pergunta. E a resposta não é para mim, é você e Deus. Hoje, você é alguém que tem alimentado mais a esperança ou a desesperança? Bora fazer 1 e 2? 1, eu tenho alimentado mais a esperança. 2, eu tenho alimentado mais a desesperança. Hoje, o que está dentro do teu coração? 1, a esperança, ou 2, a ausência dela, a desesperança, enquanto eu tomo um gole com água. O que tem habitado no teu coração? Mais a esperança ou a ausência dessa esperança? Nem todos os dias, gente, acordamos com o coração transbordando de esperança. E tá tudo bem. Mas eu não posso fazer disso uma coisa eterna ou uma coisa que tem muito mais foco na minha vida. Ok, tem dias que eu já ensinei pra vocês, quem tá mais tempo aqui comigo sabe, eu nunca digo que eu tô triste. Eu posso estar na lasqueira, gente, aquele dia que, pelo amor de Deus, mais triste é o cão, eu não. Nos dias em que a desesperança parece habitar muito mais no meu coração, eu digo que eu tô murchinha, porque triste é Satanás. Ok, tem dias que estaremos murchinhos, mas eu não posso fazer com que esses dias se prolonguem. Eu posso ter um dia de luto, mas no dia seguinte eu preciso enxugar as lágrimas e dizer, Senhor, estou aqui mais uma vez de pé, carregando a minha cruz e te seguindo. E aí tá a esperança e a desesperança. Eu não posso, em 30 dias de um mês, viver muito mais dias de ausência de esperança do que dias aonde a esperança toma conta de mim. De
novo, não estamos na Disney. Eu vim até em homenagem a isso, tá? Botei 2 botõezinhos do Mickey e da Minnie. Pra lembrar pra vocês que a vida não é um parque de diversões, aonde todos os sonhos se realizam. Mas sim, ela pode ser linda, sim, ela pode ter felicidade, sim, você pode ter alegria dentro dela, ainda que os dias estejam nublados. Então, o 4º passo é ter esperança, é fundamental. Olha o que a palavra de Deus vai falar em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E aqui tem uma chave de acesso. Sabe por que acordamos muito mais dias com desesperança, ausência de esperança, do que dias de gratidão e esperança? Porque estamos alimentando a nossa mente de maneira equivocada. Gente, tudo que eu faço, se eu trabalho, se eu tô no trânsito, se eu tô em casa, se eu tô cozinhando, se eu tô cuidando da minha família, ou se eu tô caminhando no calçadão, eu sempre vou estar conectada com as coisas dos céus. Ou eu tô ouvindo uma ministração, ou eu tô ouvindo uma pregação, ou eu tô ouvindo um audiolivro, ou eu tô ouvindo louvor. Eu não dou brecha para Satanás fazer parque de diversões na minha mente. A palavra vai falar para mim e para você no que devemos pensar. E Paulo responde: naquilo que é puro, naquilo que é íntegro, naquilo que traz bom ânimo, naquilo que é bom. Mas sabe o que a gente faz? Fica assistindo novelinha, meia boca. Gente, esses dias eu cheguei de um cliente que eu fui fazer consultoria e eu nunca vejo TV aberta, tá? Nunca. Nunca. Os poucos momentos que eu vejo é pontualmente 1 ou 2 vezes por semana o jornal local da hora do almoço, para eu não ficar sem saber o que acontece na cidade que eu moro. Mas assim, é 1 ou 2 vezes por semana. De resto, eu nunca assisto nada. Eu chego em casa, eu já ligo no YouTube, ou para ouvir uma ministração, ou para colocar um louvor, não importa. Só que eu cheguei em casa, liguei a TV e tocou meu telefone. Então, enquanto eu falava no telefone, ficou a TV aberta lá, falando. Eu terminei a ligação. Quando eu terminei, eu olhei o que estava passando para mudar para o canal do YouTube. E estava numa reprise de uma dessas novelas que a Globo fica reprisando, sei lá qual era. E aí, na hora, o Espírito Santo disse: presta atenção nesse diálogo. Eu parei, eu disse: prestar atenção nesse diálogo? Tá. Uma menina jovem, falando com um rapaz jovem, dizendo assim: ai, mas eu estou em dúvida entre você e o meu marido. Eu digo: não, gente, o Espírito Santo não mandou eu parar para ver isso. E aí o Senhor disse: eu parei para tu olhares isso, para tu ver o quanto esse mundo está corrompido. Gente, em plena 5 horas da tarde, a TV aberta fomentando uma menina de 20 e poucos anos largar o marido para ficar com um namorado. É isso que tem nos alimentado. São coisas como essa que a gente tem deixado entrar dentro da nossa casa e que a gente deve banir. Sabe, aquilo que não me edifica, aquilo que não me traz boas recordações, aquilo que não vai constituir esperança no meu coração, te aparta disso daí. O que você vê, o que você lê, o que você conversa, o que você escuta, isso vai constituir os teus pensamentos. E aí eu te pergunto, que tipos de pensamentos você tem tido? Com quem você... Se você tiver um grupo de amigos que creem no Senhor, você vai ser uma pessoa que vai construir uma fé inabalável. Mas se você caminha com um grupo de amigos que não creem no Senhor, você vai constituir uma fé inexistente. Sim, somos frutos do meio que estamos. Durante anos, eu pedi para Deus: me faz amiga dos teus amigos. Porque eu queria estar rodeada de pessoas que tinham o mesmo propósito que eu, conhecer mais de Deus. Não de pessoas irreais, que são deuses ou deusas, está amarrado. Em nome de Jesus, não é sobre isso. Mas pessoas com problemas reais, mas que todos os dias escolhem a Jesus. Eu dizia: me faz amiga dos teus amigos, me faz amiga daqueles que tu tens um propósito íntimo com eles. Com quem você tem caminhado? Que tipo de conteúdo você tem acessado? E deixa eu falar algo muito delicado aqui. Até dentro da igreja tá cheio de lobo vestido em pele de cordeiro, e a palavra de Deus tem nos advertido.
Temos visto uma enxurrada de líderes que estão se curvando aos padrões desse mundo. E a palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo é Satanás. Os nossos pensamentos estão ligados com tudo aquilo que vimos, ouvimos e consumimos. Cuidado com o que você tem deixado acessar você. Sabe essa live que eu estou falando com você agora? Vá para a palavra de Deus. Vá para a palavra de Deus confirmar tudo aquilo que eu digo. Um bom líder, um bom ministrante da palavra jamais vai ter problema de você e confrontar nas escrituras aquilo que ele está dizendo. Tudo aquilo que você ouvir, vá para a Bíblia, confirme se aquilo é real. Antes de eu começar essa live, o Senhor falou comigo a respeito de uma pessoa. E na sexta-feira, gente, pela manhã até a hora da live, eu não falo com ninguém. É um tempo de consagração meu e Deus. Mas o Senhor disse, manda uma mensagem para essa pessoa. E eu disse para ele, olha, o Senhor, enquanto eu orava, falou comigo. Mas antes de você fazer qualquer coisa, tire um tempo de oração, de intercessão, de jejum. E peça confirmação de tudo aquilo que eu estou te dizendo. Um bom líder vai estar pautado e enraizado na palavra. Tudo aquilo que você ouvir e consumir, vá confrontar na palavra. Não se deixe perder. Satanás está aí todos os dias tentando nos levar para um lugar sem esperança. Vá para o lugar da esperança, amém? Traga à memória aquilo que te traz esperança, aquilo que faz aquecer o teu coração, ainda que essa situação hoje seja uma realidade impossível para você. Só se mantenha nesse lugar. Mas antes de eu entrar no quinto passo, eu quero te fazer um convite especial, o quinto e último passo. Dentro do Eu Já Fiz de Tudo. Eu quero te fazer um convite, você participar da comunidade Restaurados. Dia 7, terça-feira, nós começamos o Dons de 10. Eu sou uma apaixonada por Jesus. Alguém que gosta de levar a sua palavra. E eu tô aqui para compartilhar com vocês tudo aquilo que ele tem feito na minha vida. E eu tenho convicção que ele pode fazer na tua e ele quer fazer na tua 1000 vezes mais do que ele tem feito em mim. Eu sei que há um momento que você se sente perdido, quebrado, sem direção. Eu bem sei como é. Mas eu sei de onde vem a minha esperança. E é por isso que eu tô aqui. Para compartilhar contigo sobre essa esperança, sobre o desejo de dias melhores e de uma vida melhor. Então, o que você está esperando? Faz a tua inscrição na comunidade Restaurados, que a partir do dia 7 o fogo vai descer, amém? Mas bora para nossa última fase, ou melhor, nosso quinto passo. E nesse quinto passo, eu e você precisamos aprender a esperar e a descansar. E aqui eu também quero te fazer uma pergunta. Você tem confiado em Deus? Tem colocado toda a tua vida nas mãos dele? Ou será que você está tentando tomar o controle das coisas e fazer do teu jeito? Eu confesso para vocês que essa tem sido a minha grande dificuldade da vida. A dificuldade em descansar. A dificuldade não é de não buscar, não é de não agradecer, não é de não ter esperança. A minha dificuldade é esperar e descansar. Esperar é algo que eu já estou um pouco melhor. Mas descansar me custa tanto do meu eu. Como eu disse para vocês, eu sou o mais transparente que eu possa ser. Tem uma canção bem antiga, e é antiga mesmo, tá, gente? Tem um trechinho dela que ela diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. E é teu, somente teu, o trabalho de descansar em mim. Essa canção já falou tantas vezes no meu coração.
onde o Senhor diz que todo o trabalho é dele, mas o meu trabalho é descansar nele. E aí hoje eu te pergunto, você tem descansado? É algo que é difícil, que é doloroso. É difícil e doloroso confiar, deleitar, acreditar, mas que é fundamental. E o que a Bíblia vai falar sobre isso? Em Salmos 40, versículo 17, vai dizer: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo e é o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Eu e você temos alguém que é o nosso socorro, o nosso libertador, e a gente pode dizer para ele: não te demores. Eu e você precisamos entender que a nossa força está no descansar. Pode até ser que a gente tente ou até consiga resolver uma coisa aqui, outra acolá, mas aquilo que é impossível para nós torna-se unicamente possível para Deus. E aí, como é que eu posso fazer isso? De novo, a palavra vai falar em Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Por que a gente não compreende que eu preciso entregar, eu preciso confiar e assim ele fará? O meu dever é entregar tudo nas mãos dele. Mas para que isso aconteça de uma maneira verdadeira, o meu coração precisa estar centrado nele. E assim eu não vou me desviar nem para um lado, nem para o outro. Que nessa tarde você possa ter recebido essa palavra. Até aqui falou comigo o Senhor, mas antes de eu terminar, eu quero liberar uma palavra profética na tua vida. Que o Senhor possa colocar no teu coração um desejo tão grande de aprender mais dele, um desejo tão grande de conhecê-lo de uma maneira que você talvez nunca tenha experimentado, um desejo de se aprofundar e mergulhar em águas tão profundas que nunca mais você vai dizer: eu já fiz de tudo, porque você vai ter a convicção que o fazer de tudo na minha vida e na tua dura 24 horas, e amanhã, e amanhã, e amanhã, e depois de amanhã, eu preciso repetir tudo outra vez, como um maná que todos os dias era entregue na sua porção necessária. Toma posse dessa palavra, fiquem com Deus, a gente se vê por aí. Vambora, Dons, que a gente começa terça-feira. Um beijo, a paz do Senhor.